Olá, pessoal. Estamos de volta com a aula número 3 do nosso curso de Introdução à Teologia Reformada. Tem sido um privilégio para mim poder participar desse curso e, de alguma maneira, ajudar vocês a compreender um pouquinho mais dos principais fundamentos da nossa fé reformada. Na primeira aula, nós vimos a respeito do pacto de Deus com os homens, que consideramos como uma das doutrinas fundamentais da fé reformada. Na aula seguinte, nós vimos sola escritura. Começamos a analisar os famosos 5 slogans da Reforma Protestante e começamos com somente a escritura. Na aula de hoje, eu vou abordar mais 2 slogans da Reforma, somente Cristo e somente a graça. Vamos começar então com Solus Christus, ou somente Cristo. Esse slogan reflete a luta dos reformadores contra o conceito de várias mediações ou mediadores existentes na Igreja Católica da sua época. O principal deles era Maria. Maria, de Virgem Santa, foi elevada à posição de Mãe de Deus e, gradualmente, na teologia e na prática católica, ela foi alçando uma posição de mediação entre a obra de Jesus Cristo e o pecador. Se você quisesse receber alguma coisa de Jesus, você podia falar com Maria. Até hoje em dia tem um dito muito comum entre os católicos que é: peça à mãe que o filho atende. E você já deve ter visto isso, inclusive, naqueles adesivos, né, que às vezes os nossos amigos católicos colocam nos seus carros. Bem, além de Maria, a Igreja Católica também concebeu a ideia de que os santos, aqueles cristãos que haviam morrido martirizados pela sua fé e que em vida tinham sido justos e vivido uma vida de obediência a Deus, inclusive feito milagres, e que foram canonizados, que eles, depois de mortos, estão na presença de Deus e eles intercedem pelos vivos. E, portanto, nós podemos dirigir orações a eles, fazer pedidos a eles, que eles intercedem por nós junto ao Pai, funcionando como uma espécie de mediadores entre nós e a pessoa de Jesus Cristo. Além disso, a Igreja Católica também havia desenvolvido o conceito de que ela mesma, a Igreja, era uma espécie de mediadora. Era através da Igreja que a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus alcançava as pessoas. E isso vinha através dos sacramentos da Igreja Católica. Entre eles, os mais conhecidos são a extrema-unção, o confessionário e a participação na missa. Em todos esses casos, esses sacramentos são feitos através de um sacerdote, através de um padre. Por exemplo, no confessionário, o católico devoto confessa os seus pecados e o padre, então, tem o poder de perdoar-lhe os pecados e passar algum tipo de penitência como recompensa ou como pagamento pelos erros cometidos. Na missa, é através das palavras e das mãos do sacerdote que a hóstia e o vinho se transformam realmente na carne e no sangue de Jesus, conforme a teologia católica. E no caso da extrema-unção, é pelas palavras do sacerdote que unge com óleo, daí o nome unção, extrema, porque última e final, é através dessa unção efetuada pelo padre na hora da morte que pecados são perdoados e a pessoa pode, em parte, escapar dos sofrimentos do purgatório, dependendo do nível de pecado que a pessoa cometeu. Em todos esses 3 casos, o sacerdote funciona como um mediador, o padre funcionava como um mediador entre o católico e a graça de Deus, porque por suas mãos a ceia se transformava no corpo de Cristo, por suas palavras o perdão de pecados era concedido no confessionário e pela sua unção o pecador moribundo podia ter certeza de que morreria em paz. Foi contra esse ensino que Lutero e os demais reformadores se levantaram. Para eles, não falta fundamentação bíblica para dizer que essas pessoas, ou a igreja como instituição, poderiam funcionar como mediadores entre nós e Deus e a sua graça salvadora revelada em Cristo Jesus. Então, o grito da reforma, Solus Christus, queria dizer basicamente 2 coisas. Primeiro,
que não há outro mediador entre nós e Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele, somente ele, faz essa mediação. Ele é o representante de Deus diante de nós e é o nosso representante diante de Deus. Ele está sentado à direita de Deus como nosso mediador e intercede por nós, como as Escrituras claramente dizem. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Baseado em passagens assim, Lutero e os demais reformadores insistiram que a Igreja Católica havia obscurecido, diminuído e negado a mediação exclusiva do Senhor Jesus Cristo na obra da redenção, ao introduzir todos esses mediadores extras, né, ao lado da obra de Cristo Jesus, como se essa obra fosse incompleta. Ao dizer somente Cristo, os reformadores não estavam só falando da sua exclusividade, mas estavam falando também da sua suficiência. A obra de Cristo na cruz foi suficiente para atender às demandas da lei de Deus, para satisfazer as demandas da santidade de Deus, para oferecer uma propiciação, um pagamento pelos pecados do seu povo, de maneira que nada pode ser acrescentado à obra de Cristo. É isso que Solos Christus também representa, a suficiência da sua morte na cruz, ratificada pela sua ressurreição na redenção dos homens. É claro que a essa altura ficou claro já para você, ficou evidente para você, de que a luta dos reformadores era muito similar ao contexto do judaísmo na época do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. O Senhor Jesus, ao ministrar entre nós em Jerusalém, ele teve de combater a ideia muito presente no judaísmo da sua época, que a gente chama de judaísmo do Segundo Templo, que havia virado completamente legalista, de que o homem era salvo por guardar a lei de Moisés, que o homem era salvo pela obediência à lei civil, à lei cerimonial, que aí incluía todas aquelas leis a respeito de sacrifícios, de ofertas e também o ministério dos sacerdotes, além da lei moral de Deus. Ou seja, o judeu, ele não negava a graça de Deus oferecida nos sacrifícios que eram feitos ali no altar, no templo, mas ele entendia que era mediante o guardar as obras da lei que faria com que ele permanecesse no pacto, na graça, e finalmente ele poderia entrar no reino messiânico, o Shalom, o reino de paz que ele tanto aguardava. O Senhor Jesus se apresentou aos judeus como sendo aquele mediante quem o caminho para Deus ou o acesso a Deus era possível. E que não era através de guardar a lei de Moisés ou praticar as obras exigidas por essa lei que o judeu devoto haveria de se salvar. E a passagem mais conhecida, onde o Senhor Jesus declara isso que eu acabei de dizer, está no Evangelho de João, capítulo 14, que eu quero aqui compartilhar com vocês. O Senhor Jesus, na noite de que foi traído, no seu último discurso, na sua última palavra para os seus discípulos, disse que haveria de ir para um lugar onde eles não poderiam ir. E disse que eles sabiam o caminho. E Tomé, então, estou lendo aqui no verso 5, disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Os discípulos não haviam entendido ainda a necessidade de Jesus ir. O caminho aqui era o caminho da cruz que Jesus haveria de tomar, morrer pelos pecados para que os discípulos pudessem chegar até as moradas do Pai. Jesus então respondeu, estou lendo aqui no verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Com essas palavras, o Senhor Jesus Cristo apresentou-se como o caminho exclusivo para Deus, o caminho verdadeiro que leva à vida. E ao dizer que ninguém poderia chegar ao Pai a não ser por ele, ele então traz esse conceito de exclusividade da sua pessoa e da sua obra na salvação de pecadores. Isso é reafirmado pelo apóstolo Pedro, mais adiante, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando então ele pregando diante do Sinédrio, né, que estava preocupado com o fato de que eles tinham feito um milagre e que tinham impressionado muita gente,
Então, Pedro tem que se defender, e ele então diz essas palavras aqui, diante do Sinédrio, e não há salvação, estou lendo aqui no verso 12, não é? Atos capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Pedro está reafirmando aquilo que o Senhor Jesus já havia dito, ou seja, que não há possibilidade de alguém chegar a Deus e ao conhecimento da salvação que não seja através da pessoa, da obra completa do Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro diz não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos nos salvar, ele se referia ao nome de Moisés, ao nome dos profetas, ao nome dos grandes homens de Deus, dos rabinos tão importantes daquela época. Eles eram pessoas importantes, tiveram sua contribuição, mas somente no nome de Jesus há poder para salvar pecadores, há poder para remissão de pecados. Então, essa luta que os apóstolos tiveram no início do cristianismo para estabelecer a exclusividade da pessoa de Cristo na salvação, bem como a suficiência da sua obra, é repetida na Reforma, quando Lutero, Calvino e os demais reformadores voltaram a insistir nesse ponto. Eles não inventaram esse slogan, eles redescobriram essa verdade fundamental a partir das Escrituras e reafirmaram com todo vigor. A essa altura, naturalmente, você pode fazer a seguinte, uma pergunta que eu creio que cabe. E aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Os índios que moram na floresta? Ou aqueles povos que moram em locais distantes onde o cristianismo nunca chegou? Se a salvação é exclusivamente através de Jesus Cristo, como eles poderão se salvar? E se eles nunca ouviram falar de Jesus Cristo, como é que Deus vai poder julgá-los? O apóstolo Paulo respondeu essa questão em Romanos, capítulo 1. Paulo escreveu a carta aos Romanos com o objetivo de apresentar o evangelho que ele prega, porque ele tinha interesse em pregar esse evangelho lá na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E ele começa essa apresentação do evangelho para a igreja de Roma, falando da perdição de todos os homens. E ele começa falando da perdição dos gentios. Capítulo 1, Paulo diz que Deus se revela através da natureza e que os atributos de Deus, a sua existência, o seu poder, a sua divindade, claramente se percebem por meio das coisas que foram criadas, de maneira que tais homens são indesculpáveis. Com essas palavras, Paulo quis dizer que no dia do juízo, Deus não irá julgar as pessoas por terem ouvido ou deixado de ouvir o nome de Cristo, aceitado ou deixado de aceitar. Deus vai julgá-las de acordo com a luz que elas receberam. Claro, no caso das pessoas que ouviram falar de Jesus Cristo, elas serão julgadas por terem rejeitado a Jesus ou aceitado Jesus. Mas no caso daqueles que nunca ouviram o nome de Jesus, o critério será outro. Será a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Sem conhecimento de Cristo, os índios não podem se salvar, os povos bárbaros não podem se salvar, os grupos étnicos mais distantes não podem se salvar. Eles têm a revelação de Deus na natureza que os deixa inculpáveis. O fato de que eles não ouviram falar de Jesus não garante, não é segurança da sua salvação no dia do juízo, porque Deus os julgará pela revelação da natureza, pela qual eles deveriam saber que Deus não é a criação e que a religião deles, a idolatria deles, é um desvio e uma rejeição dessa revelação de Deus na natureza. Portanto, a resposta é essa. Cristo é o único caminho para Deus. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, eles estão perdidos. Mas estão perdidos não porque rejeitaram alguém de quem nunca ouviram falar, mas por causa das suas obras contra a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Solos Christus continua verdadeiro hoje e precisa ser reenfatizado diante do legalismo que existe no meio evangélico, quando as pessoas querem acrescentar campanha, propósito, usos e costumes, pagamento de dízimo, como sendo alguma coisa que vai colaborar para a sua redenção. A pessoa de Cristo, a sua obra, sua morte e a sua ressurreição, esse ato salvador de Deus, ele é exclusivo e ele é completo. Nós o recebemos pela fé, como veremos na próxima aula. Mas agora, para terminar, deixa eu falar um pouco do próximo sola, que é sola gratia, somente a graça, que está bem relacionado com o tema
de Cristo. A pergunta é: se o caminho para a salvação, portanto, é somente através de Cristo, de que maneira o pecador pode crer nele, escolher a Cristo e decidir abraçar o Evangelho de todo o coração e de todas as suas forças, uma vez que ele foi afetado pelo pecado? Esse assunto começou a ser levantado já no início do cristianismo, no século IV. Um estudioso chamado Pelágio, ele começou a dizer que o pecado de Adão havia afetado somente Adão e não a sua descendência, e que nós nos tornamos pecadores não porque herdamos uma natureza corrompida e pecaminosa, mas porque nós aprendemos a pecar e assim por diante. Pelágio foi combatido fortemente por Agostinho, que afirmou a depravação total do ser humano e que o pecado de tal maneira afetou a raça humana que nenhum de nós é capaz, por si mesmo, de arrepender-se, de escolher a Deus. O nosso arbítrio ficou completamente danificado por causa da nossa natureza pecaminosa. Depois da Reforma Protestante, onde essas verdades foram outra vez reafirmadas, apareceu na Holanda um estudioso chamado Jacobus Arminius. E Arminius ele queria questionar toda a doutrina reformada a respeito da salvação, porque ele acreditava no que poderia se chamar a graça preveniente. Ele acreditava que Deus infundia ou dava ao pecador graça suficiente para que ele pudesse exercer o seu livre-arbítrio e aceitar a mensagem do Evangelho. Só que o pecador poderia também rejeitar essa graça preveniente. Ou seja, Deus vinha ao pecador, tocava o seu coração, habilitava-o a exercer o arbítrio de escolher a Cristo ou rejeitar a Cristo, mas o pecador podia fazer isso, ele podia rejeitar a graça e não aceitar Jesus Cristo. É importante notar que Armínio ele defendia a depravação do homem, ele sabia que o pecado havia atingido o homem. O problema é que ele dizia que a graça preveniente dada por Deus para que o homem se convertesse poderia ser resistida. A isso se opuseram os calvinistas holandeses e ensinaram que a graça de Deus é irresistível. Ou seja, quando Deus vem agir de maneira salvadora no coração do homem, aquela graça que ele traz, ela começa não habilitando o homem a exercer o livre-arbítrio, mas ela começa regenerando o homem, transformando o coração do homem. E uma vez que o homem se torna uma nova criatura, ele agora livremente se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista reformado, a graça é irresistível, ela é eficaz e ela significa que o homem não tem participação nenhuma no processo salvador. Porque no caso da graça preveniente, o que ela faz é habilitar o pecador a escolher entre crer ou não crer. Ou seja, em última análise, a decisão é do homem. A graça apenas o habilita, o capacita a tomar essa decisão. Mas do ponto de vista reformado, a graça de Deus, ela é irresistível. Quando Deus vem ao coração de um pecador a quem ele quer salvar, ele muda o coração do pecador, dá-lhe uma nova natureza, de maneira que, inevitavelmente, voluntariamente, consensualmente, o pecador, agora regenerado, abraça Jesus Cristo pela fé e nele se alegra e manifesta a sua plena confiança. É isso que somente a graça quer dizer. Nós louvamos a Deus por isso, nós glorificamos o nome de Deus por isso. Aqui é importante você ver o que é que a Igreja Católica ela pensa a respeito desse assunto, porque os católicos reagiram bastante à doutrina da graça eficaz suficiente. Aqui eu tenho uma citação do Concílio de Trento, deixe-me pegar aqui para vocês. O Concílio de Trento foi aquele concílio da Contra-Reforma, quando os católicos se organizaram para combater os efeitos da Reforma Protestante. E na sexta sessão daquele concílio, que foi feito depois da Reforma, no capítulo 50, eles falam a respeito do que eles chamam da graça proveniente de Deus, ou a graça preventiva, né? A graça recebida antes. E aqui nessa parte que eu marquei em amarelo, eles dizem assim: de forma que, tocando Deus o coração do homem com a iluminação do Espírito Santo,
fica o homem, por um lado, não totalmente inativo, recebendo aquela inspiração que poderia também rejeitá-la. E aqui está o ponto, está aqui onde pega, não é? Está aqui o ponto de divergência entre o pensamento reformado e o pensamento católico, que é no conceito da graça. Como vocês viram aqui no Concílio de Trento, e essa é a posição da Igreja Católica até o dia de hoje, Deus dá graça ao homem e o habilita a crer, mas o homem pode rejeitar essa graça. No pensamento reformado, calvinista, a graça de Deus é irresistível, ela transforma o coração de tal maneira que, inevitavelmente, ainda que voluntariamente o pecador se arrependa dos seus pecados e crê no Senhor Jesus, sendo então justificado gratuitamente pela redenção que há no nosso Salvador. Que evangelho maravilhoso. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender solos Christus e sola gratia, a ficar firme nessas verdades, porque elas são a base da nossa segurança, elas são a base do nosso conforto e no dia a dia elas nos animam a viver para a glória de Deus. Um grande abraço, nós vamos ficando por aqui e encerrando essa aula até a aula número 4. Tchau.